Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. Habemus Papam. E quero pedir aqui, e nós devemos pedir em oração, que o Espírito Santo de Deus ilumine esse novo pontífice, o seu pontificado, o pontificado de Leão XIV, para que ele sempre guie as ovelhas e apacente as ovelhas, conforme o nosso Senhor pediu. Amém? Bom, essa semana eu não sei se vocês perceberam, mas provavelmente sim. A igreja está nos levando nas águas profundas do Evangelho de João. E hoje continuamos de onde a liturgia nos deixou ontem, né? Que seria no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, como nós podemos ver, então, a liturgia para exatamente no ponto, começa hoje, exatamente no ponto onde ela ontem parou, né? E o capítulo 6 do Evangelho de João vai nos guiando até o coração do maior mistério da nossa fé, que é a Eucaristia. Como nós, católicos, sabemos, não se trata somente de um rito e tampouco de um símbolo piedoso, mas se trata da presença real de Cristo Jesus, concreta e viva, o Filho de Deus que se dá em alimento. Logo no início do Evangelho de hoje, vemos que a inquietação dos judeus frente a essas palavras de Jesus, né? Tanto é que eles dizem, o próprio texto afirma, como ele pode dar a sua carne a comer. Essa pergunta revela o espanto deles, né? Afinal, a lógica humana não compreende um Deus que se entrega assim de modo tão radical, tão íntimo, tão vulnerável. E notem, isso está no Evangelho de João, que mais ou menos deve ter sido escrito há quase 2000 anos, acho que não completou ainda, há quase 2000 anos atrás. E hoje não é diferente. Experimente explicar a transubstanciação para alguém que não é católico. Inclusive, tem alguns católicos que também não creem, mas estão lá comungando. Paciência, né? Enfim, é justamente aí que se manifesta a grandeza do Evangelho. Deus não quer somente ser adorado à distância, Ele quer ser comungado, quer entrar em nós, quer habitar dentro da nossa alma. E veja, mesmo diante do espanto, Jesus não alivia suas palavras. Jesus, ele não passa pano. Ao contrário, ele intensifica o ensinamento, dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Sem este alimento, o espírito definha. Jesus está dizendo com toda a clareza que a comunhão não é apenas devoção, é salvação. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos comungar bem, né? E se você for notar, além disso, ele nos dá uma promessa que ecoa até os dias de hoje.
Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É essa a promessa que nós temos que ter como meta aqui nessa terra, né? E isso não é uma metáfora, isso não é algo espiritual, é concreto, é compromisso divino. Cada comunhão feita com fé, com reverência, com coração puro, é um selo de ressurreição. Não se trata apenas de lembrar o que ele fez, é participar do que ele faz, é receber o próprio Cristo inteiro, vivo, glorioso. E talvez hoje você deva estar se perguntando: por que ao longo dessa semana essa insistência no corpo e sangue de Jesus? E eu vou deixar que ele mesmo te responda. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Em outras palavras, a Eucaristia não é uma lembrança vaga, não é uma representação simbólica da Santa Ceia. É a apresentação real. É um alimento que nutre não somente o corpo, mas a alma. Alimenta a esperança, fortalece a fé, purifica o nosso coração. A cada hóstia consagrada contém o Cristo ali, cada gota do cálice carrega o sangue do Cordeiro. Irmãos, eu passei 23 anos da minha vida distante da igreja, completamente distante de Deus, sem comungar. E há uma semana atrás eu recebi o sacramento do matrimônio. E aí eu pude comungar pela primeira vez no meu casamento. E após ter recebido devidamente esse sacramento do matrimônio, poder comungar, que na verdade para receber o sacramento foi justamente por isso, principalmente por isso, que eu fui casar, né? Porque é crer nas palavras de Cristo. É indescritível realmente o que o Senhor nos afirma. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E claro que aqui está a comunhão no seu sentido mais alto. Comungar é entrar em aliança, é deixar-se habitar por Cristo, é unir-se de tal forma a Ele que nossa vida começa a espelhar-se a dele. Somos transformados, não apenas tocados, mas unidos de forma íntima, real e duradoura. E para sanar de vez as suas dúvidas, se é que você tem alguma dúvida, ele completa com uma comparação divina. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Olha isso. Jesus está dizendo que assim como ele vive pelo Pai, nós viveremos por ele. Há aqui uma corrente de vida, do Pai ao Filho e do Filho a cada um de nós, a mim, a você. Portanto, católico, católica, a Eucaristia, nessa visão, é essa corrente. É o ponto de contato entre a eternidade e o tempo, entre o céu e a terra. Por fim, nosso Senhor conclui: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aqueles que comeram este pão, que comerem este pão, viverá para sempre. O maná do deserto sustentava por um dia. O pão do céu sustenta para a vida inteira, para a eternidade. Comungar é mais do que se alimentar, irmãos. É mais do que simplesmente pegar a fila e comer um pedaço de pão. É antecipar o céu e tocar o eterno com os lábios, pois é viver o já agora a plenitude que será depois. Então, que essa palavra de hoje toque profundamente o seu coração e que você possa comungar devidamente e receber Cristo completamente, em espírito e em verdade. E lembre-se, comungar de qualquer forma é comungar a sua própria condenação, como diz o apóstolo São Paulo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.